sei se é isso. Meus irmãos, graça e paz, queridos. Vamos falar um amém melhorzinho, né? Graça e paz, meus irmãos. Aí, graças a Deus. Filipenses, capítulo 3, para a nossa reflexão nessa tarde. Nós vamos ler os versos 12 a 14. Uma mensagem que eu compartilhei lá na igreja e eu quero também trazer ao coração de vocês. Falando sobre um alvo a prosseguir. Todos nós temos que estabelecer o alvo a prosseguir, em que atrás de que é que nós estamos correndo. Filipenses, capítulo 3, versos 12 a 14. Amém? Diz assim: não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Normalmente nessa vida nós somos impulsionados pelas circunstâncias do mundo a corrermos atrás de sucesso, não é? Eu não sei atrás do que é que você tem andado. Às vezes nós queremos construir carreiras, né? Estabelecer alvos para sermos alguém bem-sucedido na história da nossa vida, a ponto de chegar um momento e alguém dizer assim: muito bem, você conseguiu. Talvez em inglês alguém diria assim: you made it. Você chegou lá, você conseguiu. Outros estão perseguindo conforto, sonhando em um dia em que a vida desacelere. Uma vez eu vi uma pequena nota, né, em uma das redes sociais, e a pessoa dizia assim: eu não espero o dia chegar em que eu poderei amarrar uma rede entre dois coqueiros, deitar nessa rede debaixo de uma boa sombra, com uma água de coco na mão, com coco na mão e um canudo dentro desse coco, e eu tomando uma água de coco geladinha e esperando a vida passar. E alguém chegou para ele e diz assim: você espera muito pouco da vida. Se a vida se limitar apenas a isso, você espera muito pouco para a sua vida. Outros simplesmente querem, no decorrer da sua experiência de vida, a aprovação das pessoas. Desejam serem vistos, valorizados, amados pelas pessoas, quer demonstrar uma vida benquista no contexto onde as outras pessoas estejam, e às vezes esquecem de buscar aquilo que é mais profundo para o seu coração. Não que estas coisas que eu estou mencionando sejam erradas, mas elas não podem se restringir apenas a estas coisas. O apóstolo Paulo disse assim: se a minha vida se limita apenas a esta vida, eu sou o quê? O mais infeliz de todos os homens. Nós temos que ter um alvo superior, um alvo maior, uma conquista mais expressiva para nós buscarmos. O conhecimento de Cristo, uma vida que agrada a Deus, uma vida comprometida com o reino, uma vida superlativa espiritualmente falando, uma vida que reflete a glória de Cristo em nós, para que o mundo veja em nós a glória de Cristo e se renda à própria pessoa de Cristo Jesus. Não podemos permanecer, como alguém disse, no piloto automático espiritual, mas nós precisamos estabelecer a nossa jornada em busca de uma vida com propósito. A nossa vida precisa ter propósito. Tem uma razão pela qual Deus nos sustenta neste mundo. Não estamos passando por este mundo por acaso,
ou a sua vida não é irrelevante, se alguém disser para você que a sua vida é irrelevante, você precisa mostrar para ela o propósito da sua vida. O que é que você tem buscado? Qual é o alvo para o qual você está se direcionando? Qual é o alvo que você está perseguindo, prosseguindo em direção a ele? Eu quero destacar 3 coisas com base nesse texto. Primeiro, um alvo a perseguir incansavelmente. Quando nós dizemos incansavelmente, estamos querendo dizer que não haverá em toda a sua existência de vida um momento sequer em que você poderá chegar e dizer assim: pendurei a chuteira do meu crescimento espiritual. Não preciso fazer mais nada. Eu cheguei lá, já fiz tudo o que tinha que fazer, já dei minha vida pela igreja, já me dediquei, eu já me consagrei, já fiz o tanto de jejum que precisava ser feito, agora eu quero é descansar. A Bíblia diz que na velhice nós daremos ainda muitos frutos. É interessante porque nós estamos aqui, meus irmãos, diante de um texto em que Paulo diz: não que eu tenha já recebido ou obtido a perfeição. Quem está dizendo isso é o apóstolo Paulo. Se nós estamos unidos a Cristo, nós precisamos entender que vamos caminhar em novidade de vida todos os dias da nossa existência. Ele diz: eu prossigo para conquistar aquilo pelo qual fui conquistado por Cristo Jesus. Em outras palavras, Deus conquistou Paulo para um propósito. Jesus disse no encontro que teve com Paulo: olha, vou mostrar para você o quanto importa sofrer pelo meu nome. Quando nós somos alcançados por Cristo, não é para chegarmos no estado de morbidez espiritual. Muito pelo contrário, Deus está nos levantando para prosseguirmos para o alvo. Você já observou que na vida cristã, muitas vezes encontramos pessoas que se acham acomodadas porque não conseguem ver diante de si um alvo a prosseguir, não tem mais nada a alcançar, como se não houvesse uma espiritualidade mais elevada a ser alcançada. Não é isso que Paulo está ensinando aos filipenses. Paulo está ensinando aos filipenses, por experiência própria, que eles devem continuar prosseguindo. Ele diz: não que eu já tenha alcançado. Paulo está dizendo: eu não alcancei a perfeição. Se tem alguém nas Escrituras que nós podemos olhar para ele e dizer: esse homem era um homem perfeito, depois da sua conversão, chama-se apóstolo Paulo. Mas ele está revelando, declarando aqui: não sou perfeito, tenho um alvo a prosseguir. Na verdade, eu sou considerado o maior de todos os pecadores. Não é isso que ele diz? Nós temos um alvo a perseguir. Não se acomode na sua espiritualidade. Levante-se e diga: olha, tem muito trabalho a ser feito, tem uma jornada a ser perseguida, eu tenho um alvo a perseguir. Eu estou num processo de transformação. Sabe quando é que nós vamos alcançar a perfeição? Quando Jesus voltar para nos buscar. Nós estamos em processo de transformação. Somos hoje melhor do que éramos ontem, e amanhã seremos melhor do que nós estamos sendo hoje. Precisamos andar em novidade de vida. Paulo foi um líder destemido, um apóstolo, um plantador de igrejas, um missionário, servo de Jesus, mas olha para si e diz: o imperfeito. Mas tem muita gente por aí, inclusive crente, batendo no peito e dizendo: eu sou o cara, eu sou perfeito, eu cheguei lá, você também tem que conseguir, levanta a cabeça, você pode, você tem o potencial. Meus queridos, é a graça do Senhor que nos sustenta para chegarmos aonde podemos chegar. É graça, graça sobre graça. Você está disposto a reconhecer que não é perfeito? Não como uma justificativa para você andar em pecado, mas como justificativa para você andar em santidade. Como um argumento para dizer: eu preciso do Senhor, buscar o Senhor,
dedicar minha vida ao Senhor, consagrar minha vida ao Senhor, viver uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus, uma vida de comunhão com a igreja, buscar alcançar o alvo para o qual Deus estabeleceu para mim. Eu vou adiantar para vocês, o alvo está no verso 14 do texto que nós lemos. Prossigo para o alvo. Aí ele diz assim: para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Jesus é o foco, a salvação é o foco, a nossa vida em Deus é o foco, a espiritualidade, a vida cristã, a espiritualidade do povo de Deus é o foco da nossa jornada de fé. Nós nos contentamos com a sobrevivência espiritual, ao invés de buscarmos crescimento espiritual. Tem pessoas na igreja que não atrapalham, mas também não são proativas. Se não lhe pedir nada, não faz nada. Estão sempre querendo ser servidos ao invés de servir. Olha para a vida espiritual, sabe enxergar e entender que existem meios que Deus estabeleceu para o nosso crescimento, mas são indiferentes. Tem uma Bíblia, mas não lê. Sabe que precisa orar, mas sequer se curva diante do Senhor. Ou seja, se acomodou, está no cruzeiro, no piloto automático. Eu, às vezes, quando vou para Boca Raton e volto, eu boto no piloto automático. E a gente relaxa, né? Só não pode dormir, mas a gente relaxa. E olha só, na vida cristã, não podemos colocar a nossa embarcação no piloto automático. Nós temos que estar atentos. Não é isso que a Bíblia diz? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. É preciso constantemente estarmos atentos ao alvo que nós estamos prosseguindo. Qual é o seu alvo? Para onde você está indo? Quais as coisas que você está buscando? Você levanta toda manhã e vai em busca de quê nesta vida? Eu sei que você tem responsabilidades, trabalhos, mas a motivação por trás destas coisas é o quê? É ficar rico, é ser bem-sucedido, é alcançar sucesso, aprovação dos outros, investir nas coisas deste mundo. Deus lhe chama para mudar o foco, investir nas coisas espirituais, estas coisas que valem a pena, são estas coisas que nos mantêm sólidos, espiritualmente diante de Deus. Deus nos recebe, nos chama, nos recebe, nos transforma, nos envia para nos usar como dispenseiros da multiforme graça de Deus neste mundo. Sua vida tem propósito, querido, e nós precisamos seguir em direção a este propósito. Há um alvo que Deus estabeleceu para todos nós. Paulo aqui recomenda aos filipenses a se inclinarem para frente, a se esforçarem, a perseguirem a Cristo com intenção e esforço. E esse tipo de insatisfação consigo mesmo não é impulsionado pela culpa, pela vergonha, porque Cristo na cruz do Calvário perdoou, derramou seu sangue para o perdão dos nossos pecados. Mas devemos ser impulsionados pela graça. Jesus me salvou por amor e agora eu quero demonstrar o meu amor a Ele, me dedicando ao seu serviço, à sua obra, fazer aquilo que Ele tem me chamado para fazer. Eu vou prosseguir para o alvo. Quando realmente nós vemos em Jesus quem Ele é e percebemos para onde Ele nos vai, nós nos aproximamos mais dEle e estabelecemos o alvo aonde nós queremos chegar. Todos nós estamos na mesma jornada. Todos nós estamos caminhando para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu queria encorajar você nesta tarde dizendo, não desista. O texto aqui de Paulo diz assim, prossiga, continue firme, não se afaste nem para a direita nem para a esquerda, mantenha o seu foco no alvo que Deus colocou diante de você. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A santa insatisfação mantém você orando quando você se sente seco, se arrependendo quando você falha e se esforçando para seguir em frente, porque você sabe que Jesus vale a pena em cada passo
que você dá na sua existência de vida. Sim ou não, irmãos? Mas eu quero passar para o segundo ponto. Se o primeiro ponto é um alvo a prosseguir incansavelmente, não podemos parar, porque ainda não somos obra acabada. Deus vai completar esta obra em nós, mas Ele está trabalhando. Prosseguimos para o alvo. Mas a segunda coisa é um alvo a prosseguir conscientemente. Paulo diz assim: não que eu tenha já recebido ou obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Ele é compelido a lutar e a perseguir a tarefa que lhe foi atribuída. Sabe, meus irmãos, nós ficamos observando o mundo de uma maneira geral. Normalmente nós condicionamos o nosso envolvimento com as coisas de Deus à reação das pessoas ao trabalho que nós realizamos. Não é uma ou duas vezes que encontro pessoas dizendo: pastor, desisti de igreja. Eu fui frustrado, desapontado, eu não tenho mais motivo para ir para a igreja. E eu fico observando o que é que tem definido como fator determinante para essas pessoas para viverem uma vida diante de Deus ou não. E veja bem, queridos, eu não abro mão em demonstrar a minha convicção de que se manifesta na vida de alguém que é verdadeiramente povo de Deus, uma pessoa de Deus, se ele está firme na igreja. Aí a gente diz para essas pessoas que nos procuram e diz: me desapontei, não quero mais igreja na minha vida. Nós precisamos mostrar para elas onde deve estar o foco. E dizer: olha, olhe para Jesus. Com pessoas você vai se decepcionar. Eu sou falho, você é falho, as pessoas são falhas, estamos no mundo perdido. Mas o Senhor jamais nos decepciona. Coloque a razão para a sua persistência nas coisas de Deus, na igreja de Deus, na família de Deus, o seu foco é em Jesus. Você não vai se decepcionar. É Ele a razão pela qual nós persistimos crendo, servindo, amando a Deus e uns aos outros de todo o nosso coração. Paulo tem a consciência de que não foi o que ele conquistou, de que foi ele quem conquistou a Cristo, mas que foi Cristo quem o conquistou, e ele é o motor, isso é o motor da obediência cristã. Se nós entendermos isso, irmãos, que não fomos nós que buscamos a Cristo, mas Cristo quem nos buscou, nos trouxe para junto de si, nos reuniu na família da fé, nós precisamos ter isso como razão, como motivação para nós continuarmos seguindo em frente. A graça não leva à passividade, ela acende a nossa busca pelas coisas espirituais. Não seja passivo na vida cristã, por estar unido a Cristo Jesus, esforça-se. Esforça-te para você alcançar aquilo para o qual Deus estabeleceu como alvo para você. Se Cristo deu tudo por mim, como eu poderia dar menos do que tudo a Ele? Não é verdade? Às vezes nós ficamos falando sobre a nossa generosidade em dar a Deus alguma coisa, seja o nosso tempo, a nossa casa, o nosso dinheiro, o nosso serviço, e a gente fica pensando: eu vou dar alguma coisa para o Senhor. Hoje eu vou dar o meu dízimo para o Senhor. E às vezes a gente faz isso sinceramente. A gente dá parte de algumas coisas que nós temos. Mas é só parte do que você tem que Deus quer? É só alguma fração daquilo que Deus permitiu você conquistar, que você retribui a Deus? Nós não damos a Deus nada do que Ele não nos tem dado. Deus quer o seu tudo, queridos. Deus quer o seu tudo. É preciso que nós tomemos a decisão em dizer: Senhor, eis-me aqui, faça de mim um instrumento teu, eu sou teu, Senhor. A minha vida pertence a ti, o meu coração pertence a ti, minha família pertence a ti, meus filhos pertencem a ti, o meu dinheiro é do Senhor, veio do Senhor e é o Senhor que eu retribuo. O meu tempo, eu preciso ser mordomo dele, não ser ocioso com as coisas dessa vida. Aproveitar o melhor do tempo, por causa do Senhor e para a glória do Senhor. Seu esforço não é uma tentativa
não pode ser uma tentativa para ganhar o favor de Deus, mas é uma resposta alegre à graça que Ele já te deu. Observe a experiência da sua vida, meça com precisão os detalhes das coisas que têm acontecendo e responda para você mesmo: tem Deus me abandonado? Você vai chegar à conclusão: jamais. Jamais Deus nos abandona. Eu tenho um alvo a prosseguir conscientemente, incansavelmente, porque estamos sempre nos desenvolvendo para sermos conformes à imagem de Cristo Jesus. E ao fazer isso, fazemos de maneira consciente, porque se estamos inseridos no reino de Deus, estamos inseridos com um propósito. Nós precisamos aprender que neste mundo nós somos testemunhas de Cristo Jesus. Vocês lembram os discípulos sendo capacitados pelo Senhor? O Senhor disse: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, para que sejam o quê? Minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judéia e confins do mundo. Nossa vida tem um propósito. Portanto, você prossegue avante não para ser salvo, querido. Ninguém se esforça o suficiente para chegar diante de Deus e dizer: eu conquistei, agora sim, eu fiz o que era preciso ser feito, agora eu mereço a salvação. Não. Você é salvo pela graça, apesar do que você tenha feito. Mas uma vez salvo pela graça, nós precisamos andar em novidade de vida. E se pudermos usar uma categoria teológica para o que Paulo está descrevendo aqui, esta categoria poderia ser chamada de santificação. Santificação. Eu prossigo constantemente e eu prossigo intencionalmente em crescimento de vida, em crescimento espiritual. Nós precisamos viver em novidade de vida. A salvação, a nossa justificação é obra de Deus, e Deus agora nos usa através dos meios que Ele estabeleceu para nos santificar, para fazer de nós pessoas novas. Ele nos adota em sua família, e isto é obra dEle, mas a santificação, embora seja obra de Deus capacitando-nos com seu Espírito Santo, Ele requer de mim e de você um esforço, uma dedicação, uma conscientização que precisa prosseguir para o alvo, andando em novidade de vida. É por isso que Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 2, versos 12 e 13, dizendo o seguinte: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Olha, o Senhor já nos salvou, é obra do Espírito Santo, somos regenerados, santificados, tudo que era preciso ser feito para que nós fôssemos salvos, o Senhor fez, mas aqui há um chamado de Paulo, do Senhor para nós desenvolvermos a nossa salvação. É porque Deus estabelece os meios através dos quais essa salvação se evidencia. É preciso esforço. Paulo chegou no final da sua jornada de vida e talvez o que ele disse é aquilo que eu e você deveria almejar dizer no final da sua jornada de vida. Paulo disse em 2 Timóteo 4,7: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Não é algo importante para você se lembrar da forma em que alguém viveu neste mundo como cristão, como servo de Cristo Jesus? Combateu o bom combate, completou a carreira e guardou a fé. Paulo experimentou altos e baixos, mas uma coisa ele tinha consciência: ele prosseguia para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Um alvo a prosseguir incansavelmente, um alvo a prosseguir conscientemente, mas em terceiro e último lugar, um alvo a prosseguir intencionalmente. Olha só o que diz a Bíblia: mas uma coisa eu faço,
Ou seja, não abro mão disso. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Há uma ação negativa e uma positiva aqui. Paulo olha para trás e diz: eu me esqueço das coisas que para trás ficam. Não se esquecendo das bênçãos de Deus, sempre nós vamos nos lembrar do cuidado de Deus, mas passado é referência, não pode ser residência. A gente não pode morar lá, a gente tem que caminhar para frente. E quem sabe Paulo está fazendo também referência aos seus erros, aos seus pecados, ao tempo que perseguia a igreja. Uma coisa eu faço, se esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Como é o seu passado? Se você parar para pensar as coisas que você já fez, tem coisas que você se envergonha delas, ou tem coisas que você se arrepende de ter feito. Olha para frente, creia na redenção em Cristo, no perdão que Cristo nos proporciona, e avança. Coloque um marco na história da sua vida, e lembre-se sempre, tem um alvo a prosseguir, e eu vou caminhar em direção a este alvo. Meu alvo é Cristo, eu sei para onde vou, que é o que Paulo diz no verso de número 13, mais uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para aquelas que diante de mim estão. Paulo está dizendo que não vai deixar que pecados passados, fracassos passados, o definam. Quem define a sua vida é Jesus. Jesus habita em você. Você tem Deus habitando em você com seu Espírito Santo. Você é uma nova vida. Sua vida tem propósito, a sua jornada que você está caminhando é uma jornada acompanhada, auxiliada, fortalecida, amparada pelo Senhor. Você não está sozinho. Quando abandonamos a Deus ou vivemos uma vida segundo as nossas próprias direções, nós nos enganamos, nos frustramos, pecamos, abandonamos a Deus. Mas hoje você é habitado pelo Espírito Santo de Deus. Tem um alvo a prosseguir. Ele não vai deixar você sozinho na sua jornada. Você é nova criatura. Você é renovado pelo Espírito Santo de Deus. Vamos correr a vida cristã com a certeza de que vamos chegar no final dessa jornada. Vamos alcançar o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É a nossa salvação, é a habitação nos céus com o Senhor. Prossigo em direção a este prêmio, Paulo está dizendo. Sabe, irmãos, é importante nós cuidarmos das coisas dessa vida. Sem dúvida. É importante você cuidar da sua família, você trabalhar duro, dar um bom exemplo para os seus filhos. São responsabilidades boas, importantes, que honram a Deus. Devemos praticá-las. Mas nós devemos prosseguir em direção ao alvo, sem esquecer que estas coisas devem apontar para a nossa motivação maior, que é Cristo Jesus. Se em nosso esforço para construir uma vida que agrada ao Senhor, negligencia o doador da vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Você observa que nós, ao caminharmos, alcançamos dádivas do Senhor. Mas nós não podemos nos esquecer do Senhor das dádivas. E tem muita gente vivendo um cristianismo como se ele fosse o foco, a razão da existência da vida cristã de todos os que vivem ao seu redor. E nós precisamos entender que não somos nós o foco. O foco é Cristo. Ele é o nosso alvo. De que serve o sucesso aos olhos do mundo se os nossos corações estão frios em relação ao Salvador, não é? Qual é o benefício de deixar aos nossos filhos uma herança financeira se não deixarmos para eles um legado de fé? Não é, queridos? O que adianta ganhar o mundo todo aí, deixar bens, herança para os nossos filhos e vê-los perdidos sem o Senhor? Jesus perguntou claramente: qual é a vantagem para um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma?
O perigo nem sempre é rebelião absoluta. Muitas vezes é distração. Porque nós dizemos ser cristãos, mas vivemos muitas vezes como se não fôssemos. Negamos o Senhor. Ficamos absorvidos nas coisas boas que perdemos de vista. Esquecemos de focar nas coisas que valem a pena, que são superiores. Perdemos de vista o principal. Não sei se já contei esta experiência para vocês, esta ilustração, mas vou repeti-la. E se você já ouviu, tenha paciência comigo. Certa vez, duas pessoas estavam caminhando numa floresta, fazendo uma jornada, uma caminhada, e de repente passaram na frente de uma caverna. E essas pessoas junto a essas pessoas tinha uma senhora com uma criança no colo. E ao passar em frente à caverna, ela ouviu lá de dentro da caverna uma frase: pode entrar, mas não se esqueça do principal. E eles, na primeira vez, não deram muita importância àquela voz, continuaram caminhando, e lá de dentro da caverna continuava a voz a ser ouvida: pode entrar, mas não se esqueça do principal. E ao ouvir a voz insistentemente, aquela mulher que estava com a criança no colo entrou para dentro da caverna. Chegou dentro da caverna. Ela viu uma caverna cheia de ouro, pedras preciosas, cristais cravados nas paredes daquela caverna. E a voz insistiu: pode pegar, mas não se esqueça do principal. Aí, ressabiada, a mulher olha para tudo aquilo e fica pensando: será que posso mesmo? Ela ouve a voz insistindo: pode pegar, mas não se esqueça do principal. E ela então começa a pegar uma pedra preciosa, colocar no bolso, um pedacinho de ouro, coloca no outro bolso, coloca a criança do lado, estica o seu vestido e começa a encher o vestido de pedras preciosas. E a voz diz assim: pode pegar, mas não se esqueça do principal. A porta está prestes a ser fechada da caverna. E ela se interte com aquelas coisas e começa a colocar mais pedras preciosas, ouro, cristal dentro do seu vestido, na sua roupa, e se abarrotar de tudo aquilo. E de repente a voz diz: a porta vai fechar, mas não esqueça do principal. E ela vê a porta da caverna abaixando, e ela corre e consegue passar ainda, e consegue sair da caverna com todo aquele ouro. Mas o que aconteceu? Esqueceu do principal. Esqueceu o filho lá dentro da caverna. Na vida cristã, não parece que às vezes nos encontramos assim, queridos? Tão distraídos com as coisas deste mundo, que a gente esquece o principal. O principal é o Senhor, é Deus. Ele está conosco. Não se distrai a ponto de viver longe de Deus. Permaneça, prossiga para o alvo. Peça que Deus coloque em seu coração um amor a Ele, um envolvimento com as coisas que são de Deus, para que você deixe um legado de bênção neste mundo, porque ninguém vai ficar para semente nesse mundo. Um dia todos nós vamos passar. Vamos encontrar com o Senhor. Mas o que nós vamos deixar? Para as gerações que virão depois de nós. Nós deixemos um legado de fé. Quem sabe, neste ano de 2026, seja um ano em que se destaca o quanto você está dedicado, consciente, incansavelmente, prosseguindo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Feche seus olhos. Senhor, nós pedimos que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, assim como Paulo fez, instruiu os filipenses a fazerem, que nós também possamos prosseguir para o alvo, esquecendo-nos das coisas que para trás ficam e avançando para as coisas que diante de nós estão, que nós prossigamos para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Fortaleça-nos, dá-nos o ânimo que vem dos céus e ajuda-nos, ó Deus, a caminhar a nossa jornada de fé com o teu auxílio, com a tua aprovação,
que nós, ao pregarmos a outros, não sejamos desqualificados, mas que nós possamos viver uma vida que agrada ao Senhor e que o nome do Senhor seja exaltado em nós. Abençoa-nos como igreja, como povo do Senhor, que o nome do Senhor seja proclamado a Deus através da obra incansável, insistente desta igreja que prossegue para o alvo. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém.